Bom dia, boa tarde, povo de Deus, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, seu lar, sua família. Amados, Deus tocou no meu coração para que eu venha estar lendo uns versículos da Bíblia aqui em Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, aonde fala assim, E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminando ele teve fome. Amados, aqui fala de Jesus. Jesus, ele tinha acabado de se batizar no Rio Jordão. E Jesus, ele entrou num jejum, de 40 dias e 40 noites, sem comer, amados. Entrou nesse jejum. E depois que ele entrou nesse jejum, que ele terminou esse jejum, aqui fala assim, novamente no versículo 4, de Lucas capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, porque ele voltou do Rio Jordão, cheio do Espírito Santo, e ele jejuou, amado, aonde que ele se fortaleceu mais ainda com o Espírito Santo, porque quando nós jejuamos, quando nós buscamos mais e mais de Deus, nós nos fortalecemos mais. Então Jesus estava preenchido com o Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo, amados. E o que aconteceu? Aí o Espírito Santo levou o Senhor Jesus para o deserto, Aqui onde fala assim, e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Naquele dia não comeu coisa alguma, mas terminado ele teve fome. Então, amado, o Senhor Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que desceu sobre ele, ali no Rio Jordão, no momento que ele foi batizado, o próprio Espírito Santo levou ele para o deserto. Muitas das vezes, amados, nós passamos pelo deserto na nossa vida. E às vezes a gente pensa que foi o demônio que está levando a gente para o deserto, mas muitas das vezes Deus, ele permite, amado, que nós entramos também no deserto para provar quem nós somos, Deus, ele fala que nós somos provados, amados, assim como o ouro é provado no fogo, nós também somos provados por Deus. Deus, ele nos prova deixando vir sobre nós a tentação, ele nos prova para ver se no momento da dificuldade, no momento das lutas, se nós vamos retroceder. Então, por isso que Deus permite, e assim como o Senhor Jesus, ele foi provado naquele monte, nós também somos provados. Nós também somos provados por Deus. Muitas vezes o Senhor Jesus, ele permite que o diabo venha sobre a nossa vida, assim como veio na vida de Jesus, atentando Jesus. E Deus, ele permite também que o diabo venha sobre a nossa vida para nos atentar, para ver se nós volta para trás, para ver se nós blasfema contra Deus. É tudo que o diabo quer, que nós blasfemamos contra Deus. E Deus, ele permite que venha para ver se nós somos verdadeiros filhos de Deus. Porque, amados, se nós somos verdadeiros filhos de Deus, pode vir o que vier sobre a nossa vida, nada vai nos derrubar. Amado, eu comparo as nossas vidas como um pé de fruta, por exemplo, um pé de manga. O pé de manga, ele está cheio de manga, principalmente agora nesse tempo, que já está com bastante manga. E aí Deus permite que venha o vento, vem aquele vento forte. Amados, e só fica no pé de mangueira aquelas mangas que está firme, que está forte ali nos galhos da mangueira. Assim somos nós, amados. Quando vem o vento forte, aqueles que estão fortes, aquele que está firme na rocha com o Senhor Jesus, eles ficam firmes, eles permanecem, mesmo nas lutas, mesmo nas batalhas, mesmo nas perseguições, eles continuam firmes, porque eles sabem o Deus
que ele serve, nós sabemos o Deus que nós servimos. Então, que na hora que vem os ventos fortes sobre a nossa vida, que nós venhamos ser igual um pé de mangueira, um pé de fruta, né? Que tem aquelas uma que caem, que elas não suportam. Por quê? Porque estava fraca. Então, amados, se nós não estivermos firmes com Jesus, se nós não estivermos lendo a palavra de Deus, se nós não tivermos sempre estar ligado com Deus, na hora que vem os ventos, nós não suportamos, nós iremos cair. Então, amados, vamos ficar firmes com o Senhor Jesus. Amém, amados? E continuando aqui, para não ficar muito grande a minha pregação, porque às vezes eu faço a pregação, ela fica muito grande, né? Então, aqui fala assim, ó, no versículo 3, fala assim, ó: e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. Então o diabo, vendo que o Senhor Jesus, ele estava no jejum e ele estava com muita fome, o diabo começou a tentar Jesus, falando dos pão, né? Aqui, ó: e disse o diabo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levantou a um monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem eu quero. O diabo é astuto, né? Foi entregue por quem, amado? Por que o diabo falou isso para Jesus? Porque Adão e Eva pecou. Porque era para a gente viver no paraíso sempre, mas pelo pecado de Eva e Adão, todos nós fomos, né, entramos em pecado. Mas só que o diabo esquece que no momento que Jesus, ele se entregou naquela cruz do Calvário, ele se entregou ali, ele derramou sangue por todos nós. E o Senhor Jesus, quando ele morreu ali naquela cruz do Calvário, ele desceu ao inferno e ele tomou ali das mãos do diabo, novamente, ele tomou a chave da nossa vitória. Então o Senhor Jesus, ele foi o segundo Adão, amado, foi o segundo Adão, ele resgatou. Então nós temos direito ao reino de Deus, nós temos direito tudo aquilo que é de Deus, nós temos direito, porque o Senhor Jesus desceu lá no inferno, lá no abismo, e tirou a chave das garras do diabo ali, para nos dar a vitória, e a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus, ele venceu a morte, nós também vencemos, né? Nós vencemos a morte, nós vencemos todo o mal que vier contra nós. E continuando aqui, né, no versículo 5: e o diabo levantou um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Naquele momento o diabo, ele sabia que o Senhor Jesus ia ressuscitar, ia tomar a chave a chave da nossa vitória. Mas ele é astuto, amado. O diabo, ele não cansa de tentar achar que ele é alguma coisa. Ele não é nada para quem, amado? Para nós que somos filhos de Deus, para nós que buscamos de Deus. Só que o diabo, ele é tudo na vida daquele que não busca Deus, porque aqueles que não buscam de Deus, com certeza vai ser derrotado pelo diabo, amado. Por isso que temos que ser vigilantes e sermos servos do Deus vivo, amado. Temos que estar debaixo da cobertura de Deus, para que nada de mal venha fazer com que nós venhamos cair em tentação, que nada venha nos derrubar da presença de Deus. Amém, amados? E continua falando aqui, né? No versículo 8 agora: e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás.
Então, o Senhor Jesus rebatia o diabo de todo jeito, que o diabo vinha tentar Jesus, o Senhor Jesus repreendia ele. Amada, assim é a nossa vida. O diabo, ele vem de um jeito, você repreende ele é repreendido. Ele vê que não consegue nos derrubar de um jeito, daí a pouco ele vem de outro jeito, tentando nos derrubar novamente. Tentando nos derrubar. Então, amado, nós temos que repreender o demônio a cada instante da nossa vida. Todas as vezes que nós vemos que o diabo está nos tentando nos derrubar, nós temos que repreender, assim como o Senhor Jesus repreendia o diabo em toda palavra que o diabo falava para o Senhor Jesus, ele repreendia o diabo. Então, assim, temos que ser nós também, amados, porque ele não cansa, ele vem de um jeito tentar nos derrubar. Ele vê que não consegue, daí a pouco ele se levanta e vem novamente. Então ele vem na nossa, nos atenta na vida financeira, ele nos atenta na vida espiritual, ele nos atenta na vida sentimental. Amado, ele nos atenta de todas as maneiras. E quando são aqueles que caem na garra do diabo, quando são aqueles que desanimam, quando são aqueles que se entregam ao mal, né? E quando são aqueles que entram em depressão. Amado, nós temos que saber que o diabo, da onde que vem a depressão, amado? A depressão é a enfermidade do século, né? Hoje o mundo vive em depressão. E da onde vem a depressão? Vem de uma tristeza, amada. A pessoa que ela entra em depressão é porque ela foi atingida por alguma coisa, ela foi decepcionada por alguma coisa. Ela está enfrentando algum problema muito grande na vida dela, é uma tristeza que vem no coração dela que ela entra em depressão. A depressão vem de uma tristeza, vem de uma decepção que essa pessoa está tendo, talvez é na vida familiar, talvez é a vida financeira dela que não está bem. Então, amados, mas nós temos que saber, temos que ser sábios, temos que ser sábios para saber que o diabo ele vem de várias formas sobre a nossa vida para nos atentar, para tentar nos derrubar. E nós temos que ser forte, igual aquele pé de mangueira que eu acabei de falar agora, que está cheio de frutos. E quantos são o vendaval que vem? E não vem uma ou duas vezes só não, amado, vem várias vezes, principalmente agora que os pés de manga tá cheio de manga, né? Aqui perto de casa tem uns pés de manga, tá cheio de manga. Mas quando vem o vento, aquelas mangas que tá fracas, elas caem tudo, amado. E nós não podemos ser essas mangas fracas, ser essa manga, nós temos que ter manga forte, tá grudada ali, ó, no pé, no tronco, nos galhos que representam o Senhor Jesus. Temos que estar firme e forte ali, porque se nós estiver firme e forte, nada vai nos derrubar. Amém, amado? E continuando aqui, né? Levou-o também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse-lhe, né? Então o Espírito Santo levou Jesus lá no pináculo do templo, né? Para ser tentado ali também pelo diabo, né? E então, no versículo 9 de Lucas, capítulo 4, versículo 9, levou-o também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ó, o diabo é terrível, né? Só que ele é derrotado em nome de Jesus. Então ele falou para o Senhor Jesus, se tu é filho de Deus, se joga daqui para baixo, que Deus vai enviar os anjos dele para te socorrer. E, né? Mas o que Deus fala? Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então levou-o também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenta nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Amado, Jesus, o diabo, ele usa a própria palavra de Deus, porque está escrito aqui isso. Está escrito na Bíblia, e o diabo conhece a Bíblia de capa a capa, portanto é diabo. Então ele sabia que estava escrito aqui, né? Aqui o que estava escrito aqui, que te sustentaria nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo lhe disse, dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus.
E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amado, essa última palavra aqui me tocou muito o meu coração. E fala com cada um de nós tremendamente. Aqui, amados, né? Fala assim, aqui, ó. E Jesus respondendo disse-lhe, no versículo 12, e Jesus respondendo disse, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então o diabo, Jesus repreendeu o diabo de todas as maneiras. E aí o que aconteceu? Está escrito que o diabo, ele ausentou de Jesus por alguns tempos. De todo jeito, ele não conseguiu derrotar Jesus ali. Ele não conseguiu. Só que aqui fala que ele se ausentou. Jesus rebateu ele de todas as maneiras. Rebateu. Repreendeu o diabo de todas as maneiras. De todas as maneiras que o diabo quis derrotar Jesus, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Mas aqui fala que o diabo se ausentou da vida do Senhor Jesus por alguns tempos. Então, amados, assim é na nossa vida. O diabo, ele vem de todas as maneiras. Mas não pense que você repreendendo ele, repreendendo, que ele vai ficar muito tempo longe de rodear nós novamente. Ele não fica. Assim como ele se ausentou de Jesus por alguns tempos. O que quer dizer isso? Que por alguns tempos ele parou de perseguir Jesus, mas depois ele voltou a perseguir Jesus novamente. Assim é na nossa vida. Nós rebatemos ele, repreendemos, expulsamos eles em nome do Senhor Jesus. Por uns tempos ele se ausenta de nós, mas com o tempo ele volta a nos rodear novamente. Muitas pessoas, amados, ficam assim, você ora por mim? Né? A gente vai para a igreja, ora por mim. Muitas das vezes você vai até na casa da pessoa, você ora por ela, repreende o demônio que está na vida dela, na casa, na família dela, repreende, expulsa e vai embora. Só que a pessoa, ela não vai, ela não se apega com Jesus, ela não vai para uma igreja e ela pega e continua usando as mesmas práticas que ela usava. E, amado, não adianta nada nós ir, a gente orar, se a pessoa não faz a parte dela. Nós vamos, oramos, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela, ela tem que se converter, ela tem que ir para Deus, porque senão o diabo vai voltar, vai atentar, e se ela não estiver firme com Deus, ela vai cair. Então, amados, assim é na nossa vida. Para que nós não caímos, amados, na hora da tentação, na hora que o diabo vem, que ele usa pessoas de todas as maneiras para tentar atacar a nossa vida, para tentar nos derrubar, igual está escrito na Bíblia, que ele usa principalmente, amados, pessoas da nossa própria família, do nosso próprio convívio, porque quando ele usa pessoas lá de fora, nós não sentimos tanto, mas quando o diabo usa pessoas da nossa própria família para nos afrontar, é tudo que ele quer, é o que mais dói no nosso coração. Ele sabe o ponto fraco nosso, o diabo conhece o ponto fraco nosso, por isso que às vezes ele vem com toda a fúria contra nós, assim como ele veio com Jesus e Jesus rebateu, repreendeu ele, nós também temos que repreender, amados, viver repreendendo o mal. Se você, amado, minha irmã, meu irmão, minha querida amiga, amigos, a todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse instante, não aceita o mal sobre a sua vida, expulsa Satanás. Se você está vendo que está acontecendo algo de ruim na tua vida, tenha certeza, amado, que é o diabo tentando te derrubar, e muitas das vezes é Deus que permite, assim como foi o Espírito Santo, levou Jesus, foi o Espírito Santo que levou Jesus até Satanás, para ser tentado por Satanás, e muitas das vezes o Senhor Jesus, ele permite que o diabo venha nos atentar, para nos provar se nós somos verdadeiros filhos de Deus. Se nós passamos pela prova, e nós temos que passar pela prova, se nós somos filhos de Deus, nós temos que passar pela prova para ser aprovado por Deus. O Senhor Jesus foi aprovado
por Deus, ele foi aprovado pelo Espírito Santo, porque ele não retrocedeu, ele não deu ouvido ao diabo, ele não deu ouvidos às tentações do diabo. Assim temos que ser nós, amados. Nós não podemos dar ouvido, não podemos deixar descer para o nosso coração a tristeza, porque tudo que o diabo quer na nossa vida é que entristecemos o nosso coração, que nós entramos em depressão, amado. Então você levanta a tua cabeça, tá me ouvindo, minha amada irmã, meu amado irmão, homem e mulher de Deus? Levanta a tua cabeça. Se você está passando por luta nesse momento, levanta a tua cabeça, repreende o demônio, repreende, expulsa ele, assim como o Senhor Jesus repreendeu e expulsou ele. E você vai fazer o mesmo todas as vezes que o diabo vier sobre a sua vida para te atentar, para te derrubar, para enfraquecer você na fé. Repreende ele, expulsa ele da tua vida em nome de Jesus, porque ele nos atenta em todas as áreas da nossa vida, é na vida financeira, é na vida espiritual, é na vida conjugal, né? Quantas vezes o diabo tem usado, às vezes o marido para confrontar as mulheres para confrontar o marido, tem usado. Mas, amado, nós sabemos que é o diabo, nós temos que estar alerta. Agora nós sabemos que é o diabo. Você que não sabia que é o diabo, saiba que é o diabo. Então repreende ele, não abaixa a tua cabeça, seja uma pessoa valente, uma pessoa de Deus, porque a pessoa que é de Deus, ela usa autoridade. Deus nos deu toda a autoridade. O Senhor Jesus, ele fala lá em Marcos 16, né? Que ele nos deu toda a autoridade para que nós viéssemos expulsar todo mal, todo demônio. Que o Senhor Jesus mais fazia, amados, era fazer milagres e era expulsar os demônios das pessoas. E nós também temos que ser assim, temos que expulsar o demônio da nossa família, expulsar o demônio que às vezes está agindo em nossa vida. Assim como Jesus expulsou o demônio, nós temos que viver expulsando ele. E ele se ausenta às vezes da nossa vida quando expulsamos ele por uns tempos, daí uns tempos ele volta para nos atentar novamente, mas aí novamente nós repreendemos ele em nome de Jesus, amém, meus amados? Então essa foi a palavra que o Senhor Jesus deu para mim, está falando contigo nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, no momento que você for assistir, é o momento que Deus quer falar com você. Seja o momento que for, ou você estiver dentro da tua casa, ou você vai estar dentro de um carro, ou você vai estar num sofá ou numa cama, né, deitado ali, que você venha ouvir esse vídeo que vem do Espírito Santo para a tua vida. Amado, Deus está te levantando nesse instante, amém? Eu quero fazer uma oração rapidinho para você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e Deus amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Senhor, visita essa pessoa nesse instante aonde ela estiver. Meu Pai, essa pessoa que está passando também por uma provação, assim como o Senhor Jesus foi provado, meu Pai. E essa pessoa também está sendo provada nesse momento, meu Pai. E que ela venha, meu Pai, passar por essa prova. E que ela venha ser aprovada por Ti, meu Pai. Meu Deus, dá vitória a ela. Talvez ela está sendo provada, meu Pai, na vida financeira. Está sendo provada, meu Pai, no meio da família dela, passando por uma situação difícil. Ela está sendo provada, meu Pai, por alguém atingir o coração dela com palavras, meu Pai, diminuindo ela, fazendo ela se sentir nada, fazendo ela se sentir que ela não é nada nessa vida. Mas, meu Pai, fala para ela nesse instante, Espírito Santo, coloca no coração dela que foi o Senhor que o chamou ela, foi o Senhor que o escolheu, assim como o Senhor, o Deus, mandou o Senhor Jesus para a terra. Assim foi escolhido por Deus para que viesse à terra e que ele descesse ao inferno e tomasse ali a chave da vitória das mãos do diabo. Assim somos nós, escolhidos por Ti. Fala no coração dessa pessoa que ela foi escolhida pelo Senhor, que ela foi chamada por Ti, que o Senhor Jesus escolheu ela, meu Pai. Coloca no coração dela que foi o Senhor que escolheu ela, que foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que escolheu ela para que um dia ela entre também no reino dos céus, aonde o Senhor Jesus está ali
com Deus, está sentado ao lado de Deus, né? Ao lado do trono de Deus, ali está sentado. E um dia ele vai voltar para buscar a sua amada igreja, que somos cada um de nós, e cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Então, meu Pai, toca no coração dessa pessoa, levanta ela nesse instante, meu Pai. Levanta ela e faça com que ela venha expulsar esse mal que está sobre a vida dela, que ela entre no quarto, aonde ela estiver, que ela venha falar contigo nesse momento, falando contigo, Senhor Jesus. E no mesmo tempo que ela fala contigo, que ela venha falar com o diabo também, expulsando ele da vida dela. Ô Pai querido, toma essa vida nas tuas mãos, toma essa mulher, esse homem, meu Pai, em suas mãos, Senhor, e dá vitória a ela. Meu Pai, que todo mal, que toda tristeza, que toda depressão, toda angústia venha sair do peito dessa pessoa, venha sair do coração dessa pessoa nesse momento. Eu declaro, eu profetizo toda a bênção sobre a vida dessa pessoa, toda a bênção do Senhor Jesus sobre a vida dessa pessoa neste momento, e que todo o mal que estiver na vida dela, na casa, na família dela, que todos os demônios seja repreendido, seja expulso da vida dela nesse momento, e que teu Espírito Santo, meu Deus, desça sobre a vida dela, desça sobre ela, assim como o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha descer sobre a vida dela e dar vitória a ela neste momento. É o que te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, minha amada irmã, meu amado irmão. A vitória é sua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Com Jesus nós somos muito mais que vencedores. Amém, amados? E eu peço a vocês, meus amados irmãos, amadas irmãs, meus amigos, minhas amigas, peço para que vocês continuem compartilhando lá no canal do meu YouTube, Missionária Rosália Rosati, no canal do meu YouTube, também no Face. Fala teus comentários ali e fala, amados, tenha certeza que o Senhor Jesus tocou em ti nesse momento, que o Senhor Jesus, ele entrou no teu coração, que o Espírito Santo está com você, crê nisso. O Espírito Santo está aí com você, a vitória é sua, tá bom, amados? Mas compartilha lá no meu YouTube, compartilha no meu Face, continua você que sempre tem compartilhado, continua compartilhando, me ajuda lá no canal do YouTube a crescer, que a minha palavra, amados, que a palavra do Senhor Jesus, que o Espírito Santo usa a minha boca para ir em lugares que eu não posso ir com as minhas próprias pernas, mas que através da minha voz, através da palavra de Deus, que eu falo através do Espírito Santo, que essas palavras venham chegar, amados, em coração, em pessoas que estão pensando em tirar a própria vida. Amados, se vocês verem tanto de áudio que eu recebo, de pessoas que estão desanimadas, que estavam pensando até tirar a própria vida, e através da palavra que o Senhor Jesus tem me usado, não sou nada, como eu tenho falado, que sou menos do que o pó da terra, mas eu glorifico a Deus por ter usado a minha vida, mesmo muitas das vezes eu passando por luta, por grandes provas, porque eu passo também, amados. Quem está à frente de um trabalho passa por muita luta, por muita prova, mas eu não deixo, assim como Paulo, amado. Paulo vivia com espinho na carne, Paulo vivia com uma enfermidade, vivia com espinho na carne, que nós não sabemos direito qual é essa enfermidade de Paulo, mas ele não deixava de pregar a palavra de Deus, mesmo ali está sofrendo, padecendo, ele não deixava de estar falando do amor de Deus. Assim somos nós, né, que mesmo muitas das vezes passando pela prova, nós levamos a força de Deus para todos, amém, amado? Porque Deus fala assim, ó, o Senhor Jesus, diga ao fraco, eu sou forte, amém? Então você diz aí também nesse momento, né? Eu sou forte em nome do Senhor Jesus, que toda fraqueza vai embora, em nome de Jesus, amém? Então, amados, compartilha ali no meu Face, compartilha ali no meu YouTube, amém? Compartilha ali, deixa teu like e se inscreva, amado. Tem muitas pessoas, muitas visualização, mas a pessoa não se inscreve no meu canal, seja um seguidor do meu canal no YouTube, ajuda que meu YouTube vá para frente, que venha alcançar mais e mais alma, mais e mais vida nesse mundo
tão difícil que a gente está vivendo, nesse mundo de sofrimento, nesse mundo de angústia, nesse mundo depressivo, né? Então, que a voz do Senhor Jesus, através da minha boca, venha chegar muito mais longe, que muitas almas venham ser alcançadas para o reino de Deus, amém, amados? Para a salvação, né? Então, amado, o intuito nosso, o nosso alvo é levar as pessoas à salvação, que ela venha ser curada, liberta, mas a salvação é o principal de toda a nossa vida. Amém, amados? E agradeço a Deus por ter me usado. Senhor Jesus, te agradeço muitíssimo, Espírito Santo, por ter me usado a falar com cada pessoa que tem dado ouvido, meu Pai, às palavras que o Senhor fala através da minha boca. Te agradeço, Senhor Jesus. Agradeço a ti, meu Deus. Um beijo, Senhor Jesus, no teu coração. E amados, e um beijo no seu coração também. Jesus te ama, eu também te amo. E amanhã tem culto na nossa igreja, amada. Amanhã, no domingo, às 6 horas da tarde, tem um culto todo especial, culto da busca do Espírito Santo. Então, amados, você que não está indo em igreja nenhuma, vai na nossa igreja, né? Vai lá, você que está parado, você que nunca foi numa igreja, eu convido você para estar conosco nesse domingo, às 6 horas da tarde. É das 6 às 8 horas, amado. Às 8 horas já está terminando, é uma benção, é o dia que a gente se reveste do poder de Deus, que nós se revestimos com o Espírito Santo, né? Ali está o missionário Joaquim Neto, está toda a igreja, o corpo de obreiros, somos todos obreiros do Senhor Jesus, e está toda a igreja, amado, toda a igreja ali, está ali para te receber de braços abertos, e principalmente o dono da igreja, que é o Senhor Jesus, amém? Está ali para te receber de braços abertos, te receber com muito carinho, amém, amado? Estamos todos ali, nós e principalmente o Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também te amo. Então, até a próxima pregação, a próxima mensagem do Senhor Jesus. Beijo, fica com Deus e até